As Rosas Azuis, que foram os principais ajudantes de Raystize na invasão do Jaldabaoth, principalmente com a carinha importante da gente que é a Evelyn, mais poderosa do grupo, que lutou diretamente com o Jaldabaoth ao lado do Momon, trouxe uma história completamente insana pra gente, cara. A história que a gente vai contar hoje é uma história que teve uma ousadia de desmantelar todo esse grupo, todo o grupo das Rosas Azuis, e também trouxe pra gente uma base pra reorganizar e criar novos desafios pra história do Ainz, cara. Literalmente, vai ser, ó, pau a pau, coisa direto com ele. Mas antes da gente começar, você precisa entender o momento que eles estavam vivendo ali, literalmente durante a invasão do reino de Raystize, cara. Afinal, isso não foi só uma briga interna, né? Eles não brigaram apenas internamente, eles tiveram um grande impacto em tudo que estava acontecendo ao redor. Então, bora conferir isso agora, vamos lá. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A luta interna das Rosas Azuis, cara, foi uma batalha entre os membros da equipe de aventureiros da Blue Roses no reino de Raystize. Foi literalmente instigado pelos membros para poder subjugar a líder deles, a Laccius, e depois disso fugir do reino antes que a queda acontecesse nas mãos do reino feiticeiro. Mas por que subjugar a Laccius? Claro que é óbvio, porque ela foi a única que não deixou o like nesse vídeo, rapaz. Que sacanagem, né, mano? Pô, deixa o like aí, não custa nada, Laccius. Que isso, mano? Eu sei que tu vai deixar, tu não vai ser igual a ela, né? Por isso que vai acontecer coisas muito boas pra você, entendeu? Tudo em dobro, triplo, quinto, porque você deixou o like aqui nesse vídeo. Obrigado demais, galera. Brincadeiras à parte agora. Deixa o like aí, mano. Garante esse like aí, entendeu? Então vamos entender de fato agora por que eles queriam subjugar a Laccius. Mais um aviso antes. Se você não quiser tomar spoilers, já para por aqui. Porque tudo que a gente vai falar daqui pra frente é acontecimento da novel. Vai ser bem mais lá na frente. Provavelmente não vai vir nem nessa próxima temporada de Overlord, tá? A gente não sabe até onde ela vai adaptar. Talvez no filme. Pode ser que aconteça. Então, vamos lá. Durante a invasão do reino de Raystize pelo reino feiticeiro, devido ao primeiro ser uma nação não humana cometendo crimes de guerra, a Guilda dos Aventureiros abandonou a sua política de não intervir em nada, né, a política intervencionista deles, e permitiu que os seus membros ajudassem o reino a combater. A equipe de aventureiros de rank adamantita das Blue Roses, liderada pela nobre Laccius, era um dos que desejava lutar. Aliás, a equipe toda não, só a Laccius. Na verdade, a Blue Roses já estava planejando ajudar o reino antes mesmo da Guilda de Aventureiros dar o sinal verde que eles poderiam ajudar. Eles buscaram a ajuda do tio da Laccius, o companheiro aventureiro de nível adamantita também, chamado Azut Aindra. Mas ele acreditava que lutar contra o rei feiticeiro, o rei bruxo, seria um esforço inútil. O Azut Aindra até sugeriu que elas fugissem junto com ele para o estado de Conselho de Arland, que era para onde ele ia. No entanto, a Laccius recusou isso. Ela acreditava que era melhor ela lutar e morrer pela sua terra natal, independente de qualquer coisa. Da mesma forma, ela e os seus companheiros de equipe mais tarde rejeitaram as escrituras negras da Teocracia Slane quando lhe ofereceram um santuário para eles saírem de lá e se juntarem à Teocracia. No entanto, enquanto a Laccius estava totalmente disposta a morrer pelo seu país, afinal de contas ela é uma aventureira absurdamente forte, ela se tornou uma das mais fortes do reino aos seus 19 anos por causa das suas habilidades de nível heróico, ela também é uma das poucas usuárias de magia de renascimento, tá? E além disso ela poderia usar tudo que ela tem, todo o conhecimento de magia de suporte no grupo para poder ajudar os companheiros de equipe em toda aquela batalha. Além também de ser capaz de lançar feitiços de cura silenciosos em si mesma, sem falar uma palavra, não precisava conjurar nada. Só que nesse mesmo momento, cara, os outros membros do grupo estavam fazendo planos já para fugir do reino e poder viver, para poder lutar um outro dia, caso precisasse. Ainda assim, eles sabiam que o seu líder nunca aceitaria isso. O que significaria que eles tinham que encantar a própria Laccius. Sendo uma aventureira de alto nível, isso normalmente não teria nenhum efeito sobre ela. Significa que eles teriam que enfraquecer ela através de doenças, debuffs e fazer o quê? Separar ela do seu equipamento, para que ela não fosse forte o suficiente para resistir. Os membros da Blue Roses planejavam literalmente drogar a Laccius durante uma festa do chá com a princesa Renner. E no dia em que o exército do rei bruxo estava sitiando as muralhas ali da capital real, a Blue Roses teve a permissão para uma audiência direta com a princesa Renner. E aí é que o plano foi começando a pôr em prática, né? Todo mundo ali desfrutou de uma refeição com a Renner Climb e o Brian Unglaus. Laccius estava vestida de forma civil e se juntou à sua amiga no que provavelmente seria sua última sessão de chá.
Tina perguntou pro Bran se poderia ajudar ela a procurar alguma coisa das sobremesas para eles trazerem à mesa. E os dois saíram da sala nesse momento, deixando apenas Climb, que ficou de guarda da sua majestade, né, da Renner, e sem a etiqueta da sua irmã gêmea, a tia serviu um pouco de chá e ofereceu direto a Laqueus. Embora Laqueus estivesse irritada com a sua fraqueza e tal, ela aceitou o chá. No entanto, o guerreiro detectou algo errado com o chá depois que ela derramou propositalmente. Tia, vendo que a Laqueus sabia que estava drogada naquele momento, ela tacou a faca no estômago da Laqueus, mano. E ela ficou chocada, né? Porque o próprio amigo tacou uma faca logo nela. E aí, foi atacada ainda em seguida pela Gagaran, que também deu um socão no estômago da Laqueus. Tia, então, começou a se pousar outro pico envenenado nela, tacando agulhas com veneno. Agora, nesse momento totalmente confusa com a situação de que tudo isso ocorreu, o Climb levantou e começou a proteger a Renner, né? Se moveu em direção a um dos cantos da sala para não deixar nada acontecer com ela. Tia e Gagaran ignoraram completamente ele. O negócio é que ela estava optando por atacar repetidamente a Laqueus nesse momento. Mesmo que a Laqueus estivesse tentando evitar os seus ataques, combo da dupla não conseguiu fazer com que ela defendesse adequadamente. Não importa o quanto ela se esquivava, até porque ela já estava meio drogada, né? Tava no mundo da lua aí, vendo Bob Esponja dançando. A Laqueus, sem engrenagem, não conseguiu oferecer uma resistência efetiva contra a Tia e a Garga totalmente. Então, já que elas estavam com equipamento sinistro, Climb estava prestes a desembanhar sua espada e ajudar Laqueus quando foi parado e silenciado pelo espectador Evelai, que estava só olhando aí. Levantou a mão em direção a Renner e falou para ele não sair dali. Ou seja, embora ele quisesse ajudar Laqueus, proteger a Renner era mais importante para ele. E aí ele mudou a postura para poder tirar a Renner da sala. No momento em que ele moveu a sua espada curta, um cristal foi literalmente direto no pé do Climb. A Evelai advertiu para ele não se mover, a menos que ele quisesse que ela cortasse uma das pernas da princesa. Ameaçando a princesa, o Climb ficou impotente diante das ameaças de Evelai e viu que o Bran foi literalmente, propositalmente tirado dali pela tia. Tia afirmou que estava procurando maneira de matar Laqueus, e com todos os venenos que ela injetou no aventureiro, ela deveria ser menos resistente a isso. O plano era usar 5 tipos de venenos diferentes contra Laqueus, não deixar o seu líder usar o seu equipamento o máximo possível e também lançar a magia de debuff nela. Depois disso, mano, era confiar na sorte, tá ligado? Na sorte de que a Evelai ia ver se ela poderia encantar a própria Laqueus. Se apenas um desses elementos estivesse faltando, cara, o plano não teria funcionado de forma alguma. Mas vamos lá, quem disse que funcionou? Quando a Evelai foi chamada para fazer a sua parte, enquanto ela tentava usar o resistir ao enfraquecimento na Laqueus, que estava completamente confusa, rastejante e entristecida, ainda assim fez com que o feitiço falhasse. Mesmo depois de tudo isso, a Laqueus ainda conseguiu resistir ao feitiço, cara. Então Gagaran teve que acertar outro soco na barriga e a tia tacar outra agulha de veneno nela para poder ficar mais fraca ainda. Isso, por sua vez, forçou a Laqueus a obedecer todas as ordens da Evelai. Pendente a isso, enquanto ela era controlada pela mente, ela foi instruída pela Evelai para tirar todas as agulhas injetadas pela tia e curar suas próprias feridas. Renner e o Climb, então, exigiram uma explicação sobre isso, e a Evelai deu a explicação para eles. Ela disse que todo mundo queria fugir, e até trouxe uma oferta para eles dois fugirem juntos, tá ligado? Tanto o Climb quanto a Renner iam junto com as Rosas Azuis, mas ambos recusaram. O Bran e a Tina voltaram para dentro da sala. E depois que o Bran foi atualizado de tudo que aconteceu, né, soube de tudo, ele também recebeu a mesma oferta, mas recusou porque ele queria combater o Rei Feiticeiro, até porque ele tinha matado o Gazef, né, mano? Pô, o Bran tava querendo vingar o Gazef por causa disso. E tendo efetivamente dito suas despedidas, a Blue Roses então se teleportou para longe. Seguindo a ordem da Evelai, Laqueus foi teleportada para a pousada para poder recuperar todo o seu equipamento que deixou lá, né? Todo mundo pegou o que estava faltando e depois deixou a capital real com eles. Isso antes de fugir para um país abandonado. O lance aqui é, será que elas foram egoístas demais para fugir sozinhas sem fazer muita coisa? Quero dizer, todo o nome do grupo da Blue Roses deveria representar o amor de acordo com a descrição que elas têm. Mas elas literalmente não fizeram nenhum esforço para tentar salvar ninguém quando fugiram, nem mesmo se ofereceram para ajudar a evacuar as crianças do orfanato da Renner, tá ligado? Ou talvez ajudar alguns dos amigos dele que eles têm lá na capital. Eles simplesmente abandonaram completamente todos que conheciam na capital, até mesmo a sua própria guilda. Eles não se preocuparam literalmente em se despedir de ninguém, dos seus companheiros aventureiros que lutaram junto com eles contra os demônios Jaldabaoth que apareceu lá no anime.
parece que, tipo assim, é uma coisa bastante hipócrita da gente pensar deles terem fugido assim. Tanto por serem heróis do povo, no final eu acho até que os aventureiros estavam apenas pelo dinheiro. Literalmente, eles estavam fazendo tudo pelo dinheiro. E aí, no final das contas, era cada um por si. Chegou nesse momento, acabou, mano. Cada um dono do seu próprio rabo, entendeu? Até mesmo o Bran foi gentil o suficiente para poder mandar os seus alunos embora antes que a guerra começasse. Mas a Blue Roses, por outro lado, não fez nada, apenas abandonou o navio quando o perigo finalmente chegou. O problema foi ter literalmente levado com elas a Lycius, que tinha o desejo completamente diferente, né, mano? Era basicamente um insulto pra ela não respeitar o desejo do compromisso que ela tinha com seu país, até porque ela era uma nobre de lá. Pra Lycius ter fugido enquanto seu país estava queimando nesse fracasso, né, literalmente caindo nas mãos do reino feiticeiro, sem ajuda de ninguém, era algo absurdo. E a sua honra como nobre foi ferida por causa disso. Eu posso imaginar, mano, o desespero dela quando ela recuperou de fato a consciência. Acho que a equipe dela não lidou muito bem com a situação disso. Eles podem ter salvado ela, mas provavelmente ela vai estar quebrada por dentro. A alma dela estava direta relacionada a Rhastiz, cara. Ela provavelmente até pensa que abandonou a própria Renner também. Porque na sua opinião, se as pessoas como a Renner ficassem para trás e morressem junto com a sua nação, então, mano, o que faria dela? Ser considerada uma heroína aventureira? Claro que não, ela simplesmente escapou enquanto a nação precisava dela. Então o pessoal ia achar que ela era covarde, mano, simples. Mas aí a gente olha por outro lado. Nazarick não atacou imediatamente todo o reino em um único dia. A guerra durou semanas, cara. Os aventureiros sempre têm mais informação do que os nobres. Ao primeiro sinal de ataque, todas as guildas de aventureiros do país já teriam sido alertadas. Todo mundo já ia saber disso, e o que eles deveriam fazer era se preparar para poder evacuar o país e tentar salvar o maior número de pessoas possíveis, o maior número de civis, antes que o exército de Nazarick chegasse lá nas portas. Mas em vez disso tudo, nós vimos que os ricos conseguiram enviar os seus entes queridos para morar no exterior. Eles tinham dinheiro para pagar por isso, enquanto os pobres estavam desesperados porque não podiam viajar e tiveram que se esconder nas cidades esperando simplesmente para ser devastados. Enquanto os aventureiros meteram o pé também, mano. A parada aqui é, ninguém tá pedindo para eles lutarem de igual para igual com Ainz ou qualquer um dos guardiões dele, até porque a gente sabe que isso seria literalmente impossível. Não dá, mano, eles não iam conseguir lutar contra o Ainz. Mas quão difícil seria pegar alguns cidadãos e mandar eles para um local seguro no período, né, dessas poucas semanas que a guerra aconteceu. Dava para fazer. Eles poderiam até ter feito uma missão de escolta, tá ligado? Ou talvez usar uma parte da sua riqueza para garantir suprimentos para escoltar um grupo para outro país. Qualquer coisa seria melhor do que simplesmente sentar e esperar até o exército chegar, né? Vou ficar de boa aqui tomando um chazinho e depois, ó, sumir com o teleporte para outro lugar. Tô nem aí pros outros. Mas o que explica essa situação deles é o fato de a única ligação das Blue Roses com Rhastiz ser a Lycius, que sem sombra de dúvidas faria qualquer coisa relacionada a isso antes de fugir. Eu acredito que ela teria esse senso de heroína e pelo menos tiraria alguém dali antes dela fugir. E também a gente pode contar com a Gargant, talvez, né? Gargant talvez tenha alguma ligação. Mas a maioria do grupo são pessoas de fora, cara. Então as suas ações seriam vistas como um ato de preservação e interesse da Lycius. Além disso, eles são completamente admirados pelos outros companheiros aventureiros. Então se a gente for pensar que esse ato de esperança deles poderia inspirar outros aventureiros a seguir isso. Portanto, fazer outras pessoas cometerem suicídio, efetivamente lutando contra o Sorcery Kingdom. Imagina só, além de destruir todo o reino Rhastiz, ainda acabaria com o mínimo da metade dos aventureiros existentes, cara. O Ainz não ia perdoar ninguém que estivesse ali não, cara. Quem tá lutando contra ele, já era, ele não tá nem aí. Além de que, nesse meio tempo que tudo estava acontecendo, os países vizinhos já tinham assinado um apoio de casus belli do Sorcery Kingdom contra o Rhastiz. Eles poderiam ter dificuldades em se transferir de alguma base para outra, sobrevivendo depois de participar diretamente da guerra. Se eles lutam contra o Sorcery Kingdom, provavelmente os outros países não iriam aceitar que eles fossem para guildas de lá, porque eles defenderam o reino do qual todos os outros apoiaram que teria que ser atacado diretamente. Então, cara, isso seria complicado. Mesmo que a guilda seja uma entidade separada das nações, mostrar ser aberto a apoiar uma determinada nação que estava sendo desapoiada, né, pelos outros, pode determinar jogar alguns assuntos políticos na mesa. Embora haja alguns grupos de aventureiros que decidiu assumir a missão como detalhe de segurança, eles pelo menos mostraram que são mais do que mercenários sendo contratados, porque eles estão mais interessados em qualquer interesse que possam ganhar se eles tiverem sucesso na defesa, né, no domínio de fato da Rhastiz. Ou seja, se eles conseguissem defender aquilo tudo, eles estavam esperando que ganhasse, sei lá, terras, dinheiro, riqueza, alguma coisa assim. Por isso, certas pessoas foram para essa batalha. Mas enquanto isso, as Rosas Azuis já têm os seus próprios interesses, porque a Lycius já é o nobre do país, então ela já tem a Lycius, ou seja, já vai ter um pedaço da nobreza. E se eles sobrevivessem depois de participar dessa guerra, com certeza eles seriam caçados pelo Rei Feiticeiro, cara.
todas as outras guildas que soubessem do seu plano de transferência seriam evitadas, porque se tornariam inimigas da nação. Sem mencionar que a guilda do Reino Feiticeiro é uma agência, portanto o Reino Feiticeiro pode erguer as suas próprias embaixadas e guildas dentro de outros países. Aqueles que podem ter seguido a ação das Rosas Azuis por causa da sua inspiração, por exemplo, se eles participassem da guerra, seriam tratados da mesma forma que as Rosas Azuis. Ou seja, ia acabar com a guilda de aventureiros externa, né? Ia só sobrar a guilda de aventureiros que o próprio Ice queria que sobrasse. Agora, entendendo que eles poderiam ter realizado alguma tarefa de apoio antes da guerra, que a guerra começasse oficialmente, como ajudar nessa evacuação das pessoas e tal, seria algo interessante. Mas quem pode dizer pra gente que isso não ia se transformar num grande boato de que alguns nobres podem tentar simplesmente prender eles ali pra poder fazer eles se juntarem pra guerra depois de ajudar todo mundo? E se o Reino Feiticeiro, com o uso dos nobres já manipulados, forçassem eles a ficar ali usando todos esses rumores? Aí já era, mano. É literalmente caminhar pra morte, tá ligado? Poderia ser até plausível que eles se juntassem ao Reino Feiticeiro, ao Reino do Hades. Sei lá, né, caso a Evelyn descobrisse, né, que o próprio Momon era, na verdade, um Ainz, apesar de eu achar que isso era pouco provável por agora, eles poderiam se juntar assim como a Renner faz mais pra frente. A Renner se junta lá, mano. Eles poderiam fazer a mesma coisa. Mas ainda tem dúvidas sobre a volta das Rosas Azuis. Será que elas acabaram de vez ou elas vão retornar no futuro? Galera, além do próprio Maruyama ter dito que não quis matar esses personagens agora, que ele pretende matar outros personagens mais pro futuro, né, que não estejam relacionados a Nazarick, isso deu pra gente uma abertura gigantesca na história, cara. Gerou muitas outras dúvidas, como o caso de por que ele não quis matar essas pessoas. Não faz sentido ele deixar vivo esse pequeno grupo sem dar um propósito pra eles no fim das contas. Pode-se dizer que o Ainz encontraria eles em algum outro domínio, quando ele estava, sei lá, indo para o Conselho de Estado de Argland, por exemplo, talvez dominar eles lá, porque lá é o lugar onde está o Tsindorcus e o Azut ainda também está lá. Então eles vão fazer o quê? Defender aquela localização. Se o Ainz no volume novo, por exemplo, quisesse atacar lá, paralelo ao que ele está falando com o Reino dos Elfos agora, ele poderia encontrar todo mundo lá, mano, porque o tio da Like estava chamando ela pra ir pra lá. Vai que ele falou com as outras Rosas Azuis e o pessoal decidiu ir pro Conselho de Estado de Argland. Ou então, em uma outra hipótese diferente, pode ser que eles reencontrem ela quando o aventureiro Momon vá para uma base da guilda diferente de Restiz, em outro país. Afinal, como a Evelyn é apaixonada por ele, e sinceramente, aonde ele passa o nome do aventureiro adamantita Momon é forte o suficiente para ser reconhecido por qualquer pessoa. Ela saberia de cara que ele tá no mesmo lugar que ela. E aí sim, só cabe ao nosso titio Maruyama contar pra gente de forma inteligente, mais inteligente possível, né? Porque o cara simplesmente faz a gente estourar nossas cabeças sempre, mano. Então, vamos esperar pra ver o que ele vai aprontar. Eu já digo, guarda aí na caixinha, que vai ter um significado pra elas no futuro, pra elas não terem morrido. As Blue Roses vão voltar, mano, escuta o que eu tô falando. Bom, mas isso é o que eu acho, né? É bom pra caramba a gente saber o que você acha também. Por isso que eu falo, deixa nos comentários aí pra gente poder trocar essa ideia firme, como sempre troca, mano. E capricha nesse like brabíssimo e nessa inscrição aqui no canal, porque só assim você dá uma força gigantesca pra gente e se ajuda a se manter muito mais informado. A gente vai explorar muita coisa daqui pra frente, cara. Tá tudo tomando força, mano. Vamos com vontade, o conteúdo tá vindo top demais. Lembrando pra vocês, pra quem não leu a história, começa pra já, que tem volume novo chegando. Tem inclusive temporada nova chegando. E a gente não vai perder nada disso. Vamos acompanhar cada minuto, cada linha de leitura juntos, cara. Nem que eu tenha que ler em japonês pra trazer pra vocês, né? Brincadeiras à parte, tamo junto sempre, galera. Obrigado por isso. Um grande abraço no coração de vocês e até a próxima. Valeu!